Fala pessoal, vamos começar mais um vídeo do THE Descomplicado. O nosso objetivo aqui é te ajudar a alcançar os seus objetivos na música. Então vamos nessa? O vídeo de hoje é um pedido do Bruno Galvão, feito num comentário dele no nosso vídeo sobre unidades de tempo e unidades de compasso. Olha só o que ele escreveu. Poderia fazer com compasso composto? Porque estava resolvendo as provas anteriores da Unirio e tem uma questão sobre unidade de tempo e unidade de compasso com compasso composto e parece que funciona de outro jeito. Agradeço pelo conteúdo. Para a gente começar a responder essa dúvida do Bruno, vamos primeiro recapitular brevemente o que é a unidade de tempo e unidade de compasso? Basicamente, a unidade de tempo é a figura rítmica, ou seja, semínima, mínima, semicolcheia, etc., que dura um tempo naquela determinada situação. Vou botar uns exemplos aqui no quadro. Numa fórmula de compasso 2 por 4, esse número 4 me indica que a figura que dura um tempo é a semínima, ou seja, a semínima é a unidade de tempo. Esse compasso vai ter, por exemplo, 2 tempos de semínima. Se esse compasso fosse 2 por 8, o número 8 simboliza a colcheia. Então, nesse compasso, cada tempo seria não uma semínima, e sim uma colcheia. A cada situação, essa figura vai variar. E é justamente essa figura que dura um tempo que a gente chama de unidade de tempo. A unidade de compasso, por sua vez, é a figura que dura um compasso inteiro naquela mesma situação. Então, se a gente tem aqui dois tempos que são representados cada um por uma semínima, que figura representaria um compasso inteiro de dois tempos? Uma mínima. Essa seria a nossa unidade de compasso. Da mesma forma, naquele outro exemplo, se eu tenho dois tempos que são escritos com uma colcheia cada um, se eu quisesse ter um som que durasse o compasso inteiro, ou seja, se eu quisesse achar a unidade de compasso, seria uma semínima, que equivale justamente a duas colcheias. Se você quiser saber com mais detalhe essa questão da unidade de tempo e unidade de compasso, eu vou deixar no card aqui na tela e também na descrição do nosso vídeo um outro vídeo do nosso canal onde a gente fala justamente sobre esses dois conceitos. É o próprio vídeo que o Bruno deixou a dúvida dele. Agora vamos seguir em frente. O nosso amigo Bruno tem toda a razão quando ele diz que existe alguma coisa de diferente no funcionamento das unidades de tempo e de compasso quando o compasso é composto. Ou seja, quando é aquele compasso que tem uma subdivisão ternária. Só que também tem uma grande semelhança entre esses dois tipos de compasso. Então vamos começar por ela. Essa semelhança é simplesmente o fato de que, tanto no compasso simples quanto no compasso composto, os conceitos de unidade de tempo e de compasso significam a mesma coisa. Ou seja, no compasso composto, o termo unidade de tempo também significa a figura que dura um tempo. E o termo unidade de compasso também significa a figura que dura um compasso. Mas qual é a diferença então? A diferença está na própria lógica que define o compasso composto e em como essa lógica afeta a escrita dos tempos na partitura. Vamos entender isso melhor. O compasso composto, de forma muito resumida, é um tipo de compasso cujos tempos você pode subdividir em terços, em 3 partes iguais, como se cada tempo pudesse seguir essa lógica de divisão que eu vou fazer agora. Tá, 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 tá. Eu consigo criar articulações de 3 partes iguais dentro de um único tempo. O compasso chamado simples não segue essa lógica. Ele tem uma lógica de divisão binária, ou seja, de divisão do tempo em metades, que a gente sentiria dessa forma. Tá, 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 tá. Em linhas gerais, essa é a grande diferença entre um compasso simples e um composto. Essa questão de como a gente divide cada tempo. É lógico que tudo isso permite muitas possibilidades rítmicas e de sensação, mas para o vídeo de hoje a gente precisa entender que o compasso composto é aquele que tem tempos que tem terços e não metades. Para dar conta dessa natureza ternária dos tempos, a fórmula de compasso composto segue uma lógica um pouco diferente da do compasso simples. No compasso simples a gente falava, por exemplo, 2 por 4, dois tempos que são uma semínima,
No compasso composto, um compasso binário, por exemplo, seria representado dessa forma aqui, 6 por 8. Esse 8, esse número de baixo, ele não mais nos diz a unidade de tempo, e sim a figura que dura 1/3 do tempo. Se isso parece um pouco aleatório ou confuso, lembra daquela informação. Os tempos no compasso composto têm terços e é isso que define o compasso composto. Então faz sentido a gente querer representar a figura que dura 1/3 aqui. O 8 faz referência à colcheia. Então, se a colcheia é 1/3 do tempo, 1/3 de t de tempo, quanto vale um tempo? 3 colcheias, certo? Mesmo que eu não articule sempre um tempo cantando tá, 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 a duração completa do tempo equivale a essas 3 colcheias. Só que como é que eu vou representar isso com uma única figura? Ou seja, como é que eu vou definir a unidade de tempo? Para eu conseguir representar essa soma de 3 elementos, eu tenho que usar uma figura pontuada. Essa é a unidade de tempo no compasso 6 por 8, que é o compasso composto mais comum de todos, inclusive. E essa é a grande questão com as unidades de tempo em compassos compostos. Como você está pensando num tempo que tem uma unidade de divisão ali de 3 partes, e o sistema das figuras rítmicas ele é todo de dividir em 2, para você conseguir juntar 3 sons iguais dentro de uma única figura, você precisa botar o ponto de aumento. Então, a unidade de tempo no compasso composto vai ser sempre uma figura pontuada. E que figura pontuada? Para você saber qual é a figura que representa a unidade de tempo do compasso composto, você primeiro de tudo tem que olhar para o número de baixo na fórmula de compasso, porque ele nos diz a figura que dura 1/3. Então aqui, por exemplo, vai ser que nem aquele nosso caso anterior. O terço é a colcheia. A unidade de tempo no compasso composto basicamente vai ser a figura acima dela pontuada. Então, qual é a figura acima da colcheia? É a semínima. Então vai ser uma semínima pontuada, porque eu vou somar 3 colcheias. Isso dá uma semínima pontuada. Mas se o meu terço de tempo fosse, por exemplo, uma semínima, a minha unidade de tempo vai valer 3 semínimas. Mas como é que eu vou contar 3 semínimas? A figura que está acima da semínima, só que pontuada. Então a unidade de tempo seria uma mínima pontuada. E assim por diante. Já a unidade de compasso não tem essa mesma lógica de um padrão fixo. Você basicamente vai fazer aqui no compasso composto o mesmo que você faria no compasso simples. Ou seja, pegar as unidades de tempo e somar elas em função da quantidade de tempos do compasso, até chegar numa figura que represente aquela soma. Vamos olhar aqui para o nosso exemplo do compasso 6 por 8. Ele é um compasso binário composto, e agora a gente já viu, né, pela lógica, que cada tempo é uma semínima pontuada. Então quem seria uma figura pontuada ou não que vale a soma dessas duas? Seria uma mínima pontuada. Então essa aqui seria a minha unidade de compasso, que, lembrando como a gente falou agora há pouco, é a figura que dura um compasso inteiro aqui nesse compasso 6 por 8. Para a gente explorar outro exemplo, como é que seria esse cálculo da unidade de compasso num compasso 9 por 8, ou seja, um compasso ternário composto? 1, tá, 2, tá, 3, tá. Vamos olhar aqui. A gente já sabe que essas duas juntas dão uma mínima pontuada. Mas como é que fica uma mínima pontuada mais uma semínima pontuada? O cérebro já começa a fazer aquela conta assim, né, meio confusa. E realmente vai ter casos em que você não consegue englobar tudo dentro de uma única figura. Tem casos que você vai simplesmente fazer isso aqui. Nesse compasso 9 por 8,
a unidade de compasso não é uma figura, e sim duas figuras combinadas, ligadas literalmente por essa barra de ligação aqui. A unidade de compasso aqui seria uma mínima pontuada ligada a uma semínima pontuada. Não fica muito elegante, não é? Só que às vezes é o necessário para você dar conta de representar aquela quantidade de tempos que formam aquele compasso específico. Uma observação importante nesse sentido é o fato de que esse fenômeno um pouco esquisito de você ter uma unidade de compasso formada por mais de uma figura ligada, porque a conta não bateu muito redondinha, não é uma exclusividade do compasso composto. Ele acaba talvez sendo mais comum, porque o compasso simples, por causa da divisão ali muito binária, você consegue usar as figuras de maneira mais normal. Só que olha só esse exemplo que eu vou botar aqui no quadro. Esse aqui é um compasso 5x4. Ele é um pouco raro, mas ele existe. É um compasso simples, ou seja, que divide os tempos de forma binária, só que ele tem 5 tempos. A unidade de tempo é a semínima. Só que quem vai ser a unidade de compasso? Existe uma figura única que representa 5 semínimas? Não, não é. Se fossem 4, eu poderia ter uma semibreve, que é justamente a unidade de compasso no compasso 4x4. Só que fica sobrando isso aqui. Então a gente tem essa unidade de compasso completamente feia de mostrar ali para todo mundo, né? Mas a conta bate. Então, em resumo, tanto a unidade de tempo quanto a unidade de compasso continuam significando a mesma coisa, independente do compasso ser composto ou simples. A questão é que as sutis diferenças entre cada tipo de compasso podem levar a resultados um pouco diferentes. Por exemplo, a unidade de tempo no compasso composto vai ser sempre uma figura pontuada, por causa dessa lógica ternária, porque os tempos são formados por 3 partes iguais e você só consegue representar isso usando uma figura pontuada. Já a unidade de compasso não tem tanto uma regra, é a mesma lógica do compasso simples. Pega ali as unidades de tempo, vê quantos tempos tem e soma para chegar numa figura o mais redondinha possível. Lembrando que às vezes isso não vai ser possível e você vai acabar formando uma unidade de compasso que é uma espécie de Frankenstein ali, né, com 2 ou mais figuras ligadas. Nesse vídeo, a gente fez muitas referências a fórmulas de compasso e a algumas regras um pouco complexas do compasso composto. Se esses assuntos não são conhecidos para você, vou deixar aqui no cardzinho no canto da tela e também na descrição do vídeo um outro vídeo do nosso canal que aprofunda melhor essas regras para isso tudo se amarrar melhor para você. Para o vídeo de hoje, a gente fica por aqui, pessoal. Muito obrigado ao Bruno pela sugestão. Espero que esse vídeo tenha ajudado não só ele, como também você que está assistindo. E se você quiser fazer que nem o Bruno e deixar um pedido pra gente, fazer um vídeo atendendo uma dúvida sua de música, ou então resolvendo uma questão de vestibular de música, deixa pra gente nos comentários, que a gente sempre faz vídeos atendendo os pedidos da galera que assiste a gente. E se você gostou do vídeo de hoje, aproveita, dá aquele like, se inscreve no canal e compartilha para outras pessoas que você acha que vão se beneficiar dessa aula. É isso, um abraço e até o próximo vídeo.